Hoje é dia 30, quarta-feira, e esse é o nosso último editorial do dia. Muito obrigado pela confiança e a credibilidade em estar aqui conosco no canal. Agora, vamos lá. Eu estou preocupado com os rumos que o Brasil pode tomar. Saiu uma matéria hoje do Metrópolis que diz que os Estados Unidos lançam ataques pesados contra países de esquerda. E o principal líder da esquerda hoje, o principal inimigo do Donald Trump, é o Lula. O Marco Rubio fez uma publicação ontem mencionando outro país de esquerda aqui, a Colômbia. Mas assim, o recado não foi para a Colômbia. O recado foi para o Brasil. O Donald Trump, ele perdeu a paciência total com a turma da esquerda. Mas total mesmo. E hoje a maior representação e o maior perigo da esquerda aqui na América do Sul é o Lula. Para você ter noção, o jornal La Nación, ele acabou de fazer uma matéria que o Donald Trump pôs o Maduro na mira, mas não é para depor o Maduro, é para matar o Maduro. O Donald Trump quer a cabeça do Maduro, e não é no sentido figurado, é no sentido literal, é uma matéria do La Nación. O Donald Trump está por aqui. E aí, os países que entram em rota de colisão podem sofrer impacto. E o Lula está entrando em rota de colisão, tanto é que ele fez uma ameaça aberta aqui aos americanos. Lula, defesa de Trump e Bolsonaro vai custar caro para os americanos. Eu te pergunto, como que você acha que o Donald Trump recepciona uma matéria como essa? Vem cá, o The New York Times fez uma publicação onde ele coloca na sua capa que ninguém desafia o Trump igual ao Lula, nem o Irã. Essa é a capa da revista New York Times. Ninguém desafia o Trump como o Lula. Você acha que é com os pintores de meio fio que nós vamos conseguir resolver esse problema que o Lula está criando para o Brasil? O senador Carlos Viana, ele mandou um recado preocupante. Vocês estão achando que o Trump é o inimigo do Brasil? Não é o Trump. São os Estados Unidos vão se tornar inimigos do Brasil por causa da medida tresloucada do presidente que temos. O Carlos Viana anunciou hoje que não virá do Trump, mas que já está posto na mesa do Congresso norte-americano. Sanções muito mais pesadas do que o tarifaço de 50%, mas não é o Trump que vai aprovar. Quem vai aprovar é o Congresso, com republicanos e democratas de forma quase que unânime para vir contra o Brasil. Então, você pode até achar que eu sou um tanto quanto, desesperado, radical, porque eu estou preocupado mesmo com a economia brasileira. Senadores fizeram balanço sobre a reunião nos Estados Unidos. E aí, o Trump, através de um advogado, mandou um recado. Não querem outra Venezuela ou outra Cuba aqui na América do Sul. E não vão deixar o Brasil se tornar isso. Entendam, as sanções que chegarão é só o começo. É só o começo do que nós vamos enfrentar. E não adianta o Brasil tentar enfiar o rabinho entre as pernas agora, que o Lula já provocou a ira do doido laranja. O bicho vai pegar. Olha, a gente já vai começar com as matérias aqui, Eu já estou explicando para vocês desde o início o que está acontecendo. Mas existiram 3 coisas que eu, me preocupo em ter acertado. A primeira delas, quando começou a pandemia, eu disse que aquilo que estava acontecendo na China ia chegar no mundo inteiro e no Brasil de uma forma avassaladora. Eu não errei. A outra, eu disse que aquelas pessoas que estavam se manifestando, aquelas pessoas que expunham, seriam inimigas do sistema e que o exército ia virar as costas para o povo brasileiro na hora de escolher. Eles iam pensar mais alto no dinheiro do que no povo. Também não errei, perdi seguidor. Eduardo Bolsonaro fez vídeo me xingando. Não estava errado. Olha o que o exército fez. A terceira que eu falei é que o Lula ia destruir a economia brasileira. Tá indo. E agora a próxima é:
o Lula quer levar o Brasil a um confronto militar se ele continuar com esse tipo de posicionamento. Nem a China deu respaldo para o Lula. Deu para entender o que nós vamos falar, né? Então, vamos de matéria. É o seguinte, pessoal, dá uma olhada nessa matéria do Metrópolis. E aí você fala se eu estou totalmente errado ou se faz sentido. Os Estados Unidos lançaram ataques contra governos de esquerda na América Latina. O Trump, ele não veio para brincar. O Trump foi vítima. Você já viu aquele ditado? Que quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece? Pois é, quem apanhou agora foi o Donald Trump. Ah, mas ele não é qualquer um. É um cara doido, que tá com raiva, que tem a maior potência bélica e militar do mundo ao seu lado. Que tem a OTAN inteira do seu lado. E que até a China falou, eu não vou mexer com esse cara, não. Vem um louco que quer vingança do povo brasileiro para caçar briga com esse outro louco. Estou errado na minha análise? Após o governo dos Estados Unidos criticar a condenação do ex-presidente Álvaro Uribe, e a gente vai falar sobre isso, o atual mandatário da Colômbia, Gustavo Petro, denunciou um suposto ataque contra o sistema judicial do país. O recente episódio somou a outros posicionamentos e decisões da administração Donald Trump, que voltou os olhos recentemente para os países da América Latina comandados por governo de esquerda. O Donald Trump entendeu muito bem como a esquerda sempre fez para dominar o discurso e como eles agem. Muito melhor do que ter tanques de guerra, como antigamente, a revolução do proletariado da esquerda vem através de juízes togados que ganham fortunas nas costas do povo brasileiro e que não querem largar a mamata. O governo dos Estados Unidos não reagiu bem ao avanço do processo judicial contra o ex-presidente Álvaro Uribe. Tem alguma diferença do Brasil? Que comandou a Colômbia entre 2002 e 2010. No início da semana, o político conservador foi declarado culpado por suborno em um processo que investiga acusações de fraude eleitoral e corrupção passiva. Segundo a Justiça da Colômbia, Uribe subornou militares, ou melhor, paramilitares, para que eles mudassem os depoimentos em caso que o liga a grupos armados que foram criados lá em 1980 para combater guerrilhas de esquerda nos Estados Unidos. O que acontece? Eles falam que o Uribe, ele influenciou com os americanos, participou de suborno para combater a esquerda. E aí ele foi condenado. O Marco Rubio, que é o secretário dos Estados Unidos, ele fez a seguinte postagem, os juízes, colombianos, vou colocar aqui para você. O único crime do presidente colombiano Uribe foi lutar e defender incansavelmente sua pátria, A weaponization, ou seja, a forma de instrumentalização do judiciário colombiano por juízes radicais abriu um precedente preocupante. É o mesmo discurso, que foi feito em relação ao Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro escreveu aqui, o presidente Donald Trump e Marco Rubio estão limpando a bagunça deixada pelo governo Biden. Graças a Deus. É o que escreveu aqui o Eduardo Bolsonaro. O que a gente precisa entender? Eles estão mirando todos os governos da América Latina, todos os governos de esquerda. Olha só, o La Nación fez uma publicação. Trump pôs o Maduro na mira, Um informe da inteligência dos Estados Unidos vincula o ditador venezuelano com o cartel de Los Soles, que foi designado como uma organização terrorista. Você já viu até aqui. Só que essa publicação que foi feita agora, há 13 horas atrás, no La Nación, ele diz o seguinte: o Donald Trump não quer mais diálogo, tentar medidas democráticas, quer tentar de forma adequada
tentar convencer todo mundo que o Maduro é um bandido. Ele já entende que o Maduro é um bandido. E ele quer matar o Maduro. Não é matar politicamente, é matar a figura do Maduro. Tanto é que tem um prêmio aí de 25 milhões de dólares pela cabeça do Maduro. Tudo o que ele falou aqui tem em espanhol, mas dá para entender. Não é simplesmente uma metáfora. Não é simplesmente uma metáfora. É uma notícia de alto impacto, por isso lhe pido que preste atenção. Essa é uma notícia de alto impacto, por isso que eu vou te pedir para prestar atenção. Donald Trump, a partir de agora, tem licença para matar a Nicolás Maduro. Sim, sim. O Donald Trump, a partir de agora, já tem a licença para matar o Nicolás Maduro. Sim, sim. Assim como lo escucha, Trump tem licença para matar a Maduro. Quer que me escute? Trump tem licença para matar o Maduro. Já lo puso en la mira. Y esto surge de un informe clasificado de inteligencia de los Estados Unidos. Já tem o Maduro na mira, isso surge através de um informe publicado pela inteligência dos Estados Unidos. Agora, se você acha que o jornal La Nación não é um jornal de credibilidade, você acha que é um blogueirinho qualquer, aí tá tudo bem para você, tá? Mas nós estamos falando do La Nación, tá? O jornal de renome na língua espanhola aí, tá? Agora, o que vai acontecer com o Brasil, com o Lula em específico, se Maduro já chegou a esse ponto, e aqui no Brasil, o Trump já deixou um recado bem claro, e não quer que o Brasil chegue a esse ponto. No próximo bloco, a gente inclusive vai falar com vocês sobre, né, o posicionamento do Lula, o posicionamento dos Estados Unidos, né, e como o Brasil está sendo tratado pelos americanos. Próximo bloco. Pois é, dá uma olhada nessa matéria da CNN, né? Foi republicado aqui pelo Vinícius Carrion. Diz o seguinte: os Estados Unidos não querem uma outra Venezuela ou uma Cuba no Brasil, afirma fonte próxima do próprio presidente Donald Trump. Acompanhe aqui comigo o trecho dessa entrevista. CNN também entrevistou um advogado muito alinhado com o presidente Donald Trump, próximo ao presidente Donald Trump, o Brian Ballard. A gente já tinha destacado um trechinho da entrevista dele mais cedo, né, na minha primeira entrada, e ele também comentou que os Estados Unidos, na opinião dele, não querem nenhuma nova Venezuela, nem uma nova Cuba. Vamos ouvir o que ele disse. I would take him very seriously at what he's saying. Eu o levaria, tá, para você, né, que acha que que eu não tô levando a sério os sinais. Cara, eu tô observando os jornais internacionais, o La Nación, The New York Times, The Washington Post, The Economist, o tempo inteiro. Os sinais são alarmantes em relação ao Brasil. Olha o que ele falou. Eu levaria Trump muito a sério no que ele está dizendo. And I think you're seeing countries around the world Eu acho que estamos vendo países ao redor do mundo who aren't giving up their sovereignty. They're not giving que não estão abrindo mão de soberania, não estão abrindo mão de sua independência. up their independence. They're not becoming an undemocratic state. Não, estão se tornando um Estado antidemocrático. But they understand the importance that America places in free, Mas estão entendendo a importância que a América tem no livre pensamento político, na ausência de processos políticos. Está casado com o que o Marco Rubio acabou de falar ou não está? Né? Processos políticos. political thought, lack of political prosecution. Those things matter. And going after, we don't want another Venezuela. E a gente está vendo isso, a gente não quer ir atrás, a gente não quer outra Venezuela, não queremos outra Cuba. We don't want another Cuba. We don't want that type of thing to happen. And Não queremos que esse tipo de coisa aconteça. E, novamente, não estou dizendo que é onde o Brasil está. I'm not saying that's where Brazil is, but I think Mas acho que é importante naquele hemisfério, it matters in that hemisphere, maybe more than any other hemisphere right now. talvez mais do que qualquer outro, para os Estados Unidos. Ou seja, o Brasil é uma peça-chave na geopolítica e economia dos Estados Unidos. Ele não está disposto a perder isso para mais um Hugo Chávez da vida.
E o Lula parece que ele quer comprar a briga. Ele acha que no mundo polarizado de hoje, repetir o processo do Hugo Chávez vai dar certo. Não vai. Não vai. Acabou aquele discursinho de que a mídia vai falar, olha, o Donald Trump é um ditador. Não vai. O povo brasileiro, grande parte, apoia a maior democracia do mundo e não os ditadores tiranos que o Lula quer buscar apoio. Matéria. Lula, defesa de Trump, a Bolsonaro custará caro para os americanos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou o argumento de que se a atual crise entre Estados Unidos e Brasil é consequência direta de uma defesa por parte do Donald Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Para ele, o empenho do presidente Trump será pago pelo próprio povo americano, com a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros importados dos Estados Unidos. Agora eu te pergunto, quando o Trump vê uma matéria como essa? A defesa do Trump vai custar caro para os americanos. Como que ele encara isso? Com toda certeza, como um inimigo, mandando ameaças. Olha essa outra matéria. The New York Times. Na capa do site, capa do portal The New York Times, exibe novamente uma entrevista com o presidente brasileiro, Lula, que, abre aspas, queria falar diretamente ao povo americano, fecha aspas, e destaca a matéria como o título, abre aspas, ninguém está desafiando Trump igual ao presidente do Brasil. Agora, eu te pergunto, ninguém está desafiando o presidente Trump igual o presidente do Brasil. A pergunta que fica é, esse mico tem condição de enfrentar este gorila de 500 quilos? Foi o que? Nem eu. Foi a Globo News que perguntou. O mico brasileiro tem condição de enfrentar o gigante americano? Porque bravata é uma coisa. Quando o bicho pega, quando a coisa começa a pegar pesado mesmo, será que o Lula vai dar conta de segurar? Agora, outro ponto. É ser alarmista ou não? Você vai ver. Você verá, né? O senador Carlos Viana trazendo uma informação altamente preocupante sobre o que ele ouviu lá dos congressistas norte-americanos. E aí eu tô falando não só dos republicanos, os próprios democratas. A esquerda americana já está com medo da esquerda brasileira, da radicalização. Escuta o que ele falou no próximo bloco. Vamos lá. Presta atenção. Bruno Zambelli fez essa publicação. É a Globo News que fez essa publicação. Então o crédito é da Globo News. Outra crise, pior, vai atingir o Brasil, diz senador que viajou para os Estados Unidos. Escuta isso. Nós também estamos aqui levando ao Brasil antecipadamente um recado. Há outra crise pior que pode nos atingir nos próximos 90 dias. Tanto republicanos quanto democratas foram firmes em dizer que eles irão aprovar uma lei que vai criar sanções automáticas para todos os países que negociam com a Rússia. E não será um decreto do presidente da República, como nós estamos falando do tarifaço, uma decisão pessoal da presidência da República. Será uma lei americana que vai impor. Os dois partidos já são claros de que aprovarão essa lei e não será, portanto, uma decisão do presidente dos Estados Unidos, será uma decisão do Congresso americano que será respondida. Então o Brasil tem tempo para se preparar, para buscar consenso, buscar diálogo, como não teve nessa questão agora das tarifas a partir do dia 1º. Nós temos que trabalhar com antecedência. Então a política externa brasileira está sendo avisada de que há algo que poderá nos atingir com muito mais força nos próximos 90 dias. Estamos fazendo esse alerta pelo que ouvimos ontem os parlamentares dos dois lados e que se tornará uma realidade muito breve. Nós também... Deu para você entender, né? Agora, se você não entendeu que PT significa perda total, é porque você não tem muita
muito raciocínio lógico, né? Quando você ouvir aquela música, vai dar PT, é perda total, tá? Ou seja, imagina como que o Brasil vai encarar uma sanção de tamanho forte, né? As sanções já são claras, já são evidentes. Não adianta a gente tentar disfarçar de que as sanções não chegarão, tá? O ex-embaixador lá do Brasil nos Estados Unidos, o Rui Barbosa, ele deu um depoimento lá na Globo News, onde ele falou o seguinte: olha, as sanções já estão aí, a Casa Branca já decidiu, não tem volta, não tem choro, não tem vela, não há mais tempo, a decisão já está tomada, a Casa Branca vai vir com o tarifaço vai acontecer, e essa é só a pontinha do iceberg. Escuta isso aqui. Olha, agora não há mais tempo, viu, para ligar. Eu acho que a decisão está tomada pela Casa Branca, esse tarifaço vai acontecer. Infelizmente, nós não vamos estar nessa tarifa média global, como foi mencionado, né, entre 15% e 20%. O esforço agora é para reduzir o impacto negativo sobre o setor privado brasileiro. 50% afeta tremendamente o nosso comércio exterior. O comércio exterior brasileiro com os Estados Unidos é 40 bilhões de dólares. É 11%, 12% do total do nosso comércio exterior. O Brasil não é relevante para os Estados Unidos, é menos de 1% do comércio exterior americano. Então, nós temos que fazer um esforço político que passa, depois do dia 1º, não é, nos dias seguintes, de algum esforço do governo brasileiro para contactar o presidente Trump ou o vice-presidente Vance para negociar diretamente com ele, como todos os países estão fazendo. Eu gosto de citar o caso do Vietnã. O Vietnã é um país comunista. Ele já fechou há tempos porque mandou o primeiro-ministro lá para Washington, conversou com a Casa Branca. Um país comunista fechou a negociação. O Reino Unido, que é governado por um partido de esquerda, não é? O Partido Trabalhista lá, também foi a Washington e fechou. Não há nenhum problema dos outros países de terem essa negociação. Nós estamos lidando com uma situação muito excepcional. A gente não pode negociar o que está acontecendo agora em termos antes da eleição do Trump. Nós estamos negociando com um presidente imprevisível, com um ego que não tem tamanho. Nós temos que ser realistas como vamos negociar. Isso vai ser muito importante. Depois do dia 1º, um esforço do governo para falar com a Casa Branca e um esforço do setor privado. Você perguntou o setor privado. Eu acho que o setor privado tem um papel muito importante, porque o setor privado tem que falar com a US Chamber of Commerce, que hoje foi visitada aí pelos senadores. É importante porque essa US Chamber, eu quando estava como embaixador lá em Washington, eu tinha muito contato com eles. É a maior organização privada que tem uma influência muito grande no governo. E eles têm que ser aliados no Brasil para gestionar junto à Casa Branca a redução dessa tarifa. E os empresários brasileiros também, que compram ou vendem para os Estados Unidos, têm que conversar com as contrapartes deles para que eles também pressionem o governo americano. Então tem que haver um movimento dos dois lados, do lado do governo e do lado do setor privado, junto à Casa Branca, para a redução dessas tarifas. Deu para vocês entenderem que não é o simples fato de ser de esquerda. O problema é ser radical ao extremo. O Lula está implementando o modelo cubano, o modelo venezuelano no Brasil, num tempo que não dá certo. Vocês têm que entender isso. O que o cara está tentando fazer é pegar o que o Fidel Castro fez, o que o Hugo Chávez fez, e tentando aplicar um outro tempo. O Lula é uma figura analógica, não é do tempo digital, mas ele vai, com todo perdão, vai desgraçar o Brasil, com perdão da palavra. Vamos lá. A Globo News fez uma análise também sobre a participação do Lula no The New York Times. Dá uma olhada nesse trecho aqui da matéria também.
Queria mencionar a entrevista que o presidente Lula deu ao New York Times, um jornal americano. Ele, questionado sobre a disposição de negociar, disse que tentou, mas não conseguiu, porque ninguém quer conversar com ele na Casa Branca. E perguntado sobre a questão, o ponto principal, a questão política da atitude de Trump atribuída ao julgamento de Bolsonaro, eu acho que é um dos trechos mais importantes da entrevista. O presidente disse: eu acho que é importante que Trump considere, se ele quer ter uma briga política, então vamos ter uma briga política. Se ele quer falar de comércio, então vamos sentar e conversar sobre comércio. O que não pode é misturar esses dois lados. E conclui o presidente dizendo que espera que a civilidade retorne à relação entre Estados Unidos e Brasil. O tom da carta de Trump definitivamente foi de alguém que não quer conversar. Eu queria mencionar... Olha só. Não adianta. É um anão diplomático. Não adianta vir com jabuticaba. Não adianta vir com bravata. Não vai chegar num resultado favorável. Né? Não vai chegar num resultado favorável. Há 33 minutos saiu essa publicação aqui do G1. O Brasil flexibiliza a posição e aceita negociar a regulamentação de Big Techs para evitar tarifaço. Veja os pontos discutidos. Na de ontem, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, se reuniu com quase 2 horas com executivos da Meta, Google, Amazon, Apple, Visa, Mastercard e Expedia. Ou seja, eles já sabem qual é o motivo. É a perseguição ao Bolsonaro, é o avanço contra a liberdade de expressão, é o avanço contra as Big Techs. Tudo isso aí faz parte do pacote anti-Lula que o Trump está querendo. Para você ter noção, o tamanho que o negócio ficou, ontem o Trump anunciou, ontem à noite, que ele está fora da COP. Ele não quer nem ver o Lula pintado de ouro. O Marco Rubio, ontem, foi dito na CNN, que tomou ranço, ojeriza da cara do Lula. É uma das figuras que ele quer ver eliminado o mais rápido possível. Nós estamos falando do secretário de Estado da maior potência bélica, econômica e militar do mundo. Que tomou raiva, ranço, ojeriza da cara do Lula. O Trump falou: olha, vai ter uma vergonha aí no Brasil chamado COP30. Eu não vou. E aí o Trump não indo, o risco é de que os países que compareçam estão declarando de que lado estão. O Lula quer se tornar a liderança anti-americana, tipo o Kim Jong-un da América do Sul, tipo o líder da Coreia do Norte, mas aqui na América do Sul, o Brasil virar um Brasil do Norte, né? Cara, é uma vergonha, tá? O que está acontecendo. O governo dos Estados Unidos está fora da COP30, prevista para novembro, em Belém. A gestão de Donald Trump fechou as portas do escritório de mudança global do Departamento de Estado, responsável por representar o país nas negociações climáticas internacionais. O porta-voz do Departamento de Estado informou que qualquer trabalho relevante relacionado será gerenciado em outros escritórios, né? Não nesse. A eliminação do órgão no início de junho também impediu o credenciamento de parlamentares americanos que costumam integrar delegações. Nem delegações americanas vai participar da COP. Ontem, o Paulo Figueiredo publicou, né, logo depois que o senador Carlos Viana falou: olha, o grande problema hoje, o maior problema, não é nem o Bolsonaro, é o BRICS. O Paulo Figueiredo rebateu o Carlos Viana, né? O Paulo Figueiredo escreveu o seguinte: deixa eu entender o que estão dizendo. Os senadores da caravana do vexame, e aí tinha gente de direita ali, que eu respeito muito como o senador Esperidião Amin, tinha o próprio Carlos Viana também, né, que estava lá, tinha o Marcos Pontes, que são figuras eleitas com voto da direita. Os Estados Unidos tarifaram o Brasil por causa dos BRICS. Trump fez cartas e publicações falando da perseguição política e censura por causa dos BRICS? Sim, também, viu? Os BRICS também foram mencionados. Depois, sancionaram os ministros do STF com perda dos votos por causa dos BRICS. As sanções dos ministros do STF vêm pela perseguição ao Bolsonaro. Não tem nada a ver com BRICS. Agora, vão sancionar por violações de direitos humanos sobre a Lei Magnitsky por causa dos BRICS? Não.
Bem, não. Se para você, de casa, isso parece não fazer o menor sentido, é porque não faz mesmo. Tá, eu acho que ele aqui misturou as coisas. Acho que o BRICS é fator decisivo? Sim. Carlos Viana não está errado, não. A gente precisa separar essas sanções. Tem gente misturando o que é sanção econômica, tarifaço, o que é lei Magnitsky. Uma coisa, né? Apesar de todas ter um caráter sancionatório, porque essa tarifaço não é um tarifaço econômico, é um tarifaço que vem como medida de sanção. O tarifaço vem por causa dos BRICS, sim. Lógico, some-se isso, a questão do Bolsonaro, que também não deixou de ser levado na mesa, mas é o BRICS. É a atuação do Lula junto à China, é o avanço pelo eixo do mal. Já a Magnitsky, essa é direcionada aos ministros do Supremo e pela atuação deles. Agora, o Lula também está atuando contra o Bolsonaro. Motivo pelo qual o tarifaço é um combo de coisas, não é nem só um. Erra o Carlos Viana falar que é só por causa do BRICS. Erra o Paulo Figueiredo dizer que não tem nada a ver com o BRICS, também erra. Por quê? Porque é um combo. É a perseguição ao Bolsonaro, é a união com o Irã, é os BRICS, é navios iranianos aqui no Brasil. Cara, o anúncio do Mauro Vieira agora acabando de dizer que, olha, nós precisamos sancionar e tirar a defesa de Israel, né? Relações com defesas de Israel. É o Brasil saindo, né? Pela memória do Holocausto, dizendo que ele é anti-Israel. Tudo isso se tornou um combo que fez com que o Brasil seja um pária, um anão institucional, sabe? Deixamos de ser um nada para se tornar um mosquito incômodo na orelha dos Estados Unidos. Este é o grande problema. E é esta a minha grande preocupação. Agora, você viu aqui, né, o Rui Barbosa dizendo aqui, o ex-embaixador lá dos Estados Unidos, que, cara, nós somos 1% da economia dos Estados Unidos. E quanto os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial. E aí vem um monte de imbecil dizendo, não, mas a China está abrindo comércios, a China está fazendo isso, enquanto o Donald Trump fecha o seu mercado, os Estados Unidos vai quebrar na mão do Donald Trump. Olha isso, abestalhado. A economia dos Estados Unidos superou as expectativas e cresce 3% no segundo semestre. A economia dos Estados Unidos avançou 3% no segundo trimestre deste ano, é o que mostra a primeira leitura dos dados divulgados nesta quarta-feira pelo Departamento de Comércio do governo norte-americano. O resultado veio acima das expectativas do mercado. O consenso Refinitiv, que reúne as principais projeções, estimava só 2,5%, veio 3%. Deixa eu te contar uma coisa. Aqui do lado tem um país que se chama Argentina, né? De los hermanos. Capite? Capite é italiano. Mas, enfim, quando o Milei começou, esses mesmos imbecis do mercado diziam que o Milei destruiria a economia argentina, que ele ia detonar tudo. São os mesmos imbecis que estão dizendo que o Lula é um herói em enfrentar o Trump. Você sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos lascar. Nós vamos sentir um impacto de um país mequetrefe, né? Que não sabe negociar, que não põe as cartas na mesa para fazer a negociação adequada. Nós vamos sentir um impacto. Não tenha dúvida. Pessoal, desculpa, tá? Eu me estendi aqui nesse editorial. Era para ter 30 minutos e passou. Mas eu tô preocupado. Eu tô preocupado. E para você que se preocupa como eu, pensa, você que é empresário, a internacionalização. O seu negócio, a proteção é muito importante. Olha, depois que esses países, né, que o Brasil e que os grandes investidores irem embora, que o desemprego em massa operar, você acha que o governo vai arrancar dinheiro de onde? Ele vai produzir ou vai aumentar para o povo? É o povo que vai sangrar para eles continuarem como sultões. Já deu para você entender, né? Nós já estamos com recorde
de déficit. Então, meu irmão, olha, se você quer se internacionalizar, uma offshore, ou então pelo menos blindar o seu patrimônio através de uma holding, está aqui na descrição o link do nosso escritório. Você entra em contato para entender um pouco a consultoria financeira que nós podemos te dar. Bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.